Oi, gente! Oiê, eu sou a Carol E eu sou a Mari, e estamos de volta com Dermato Sem Filtro. Bom, depois de um tempo aí off para se reorganizar, organizar rotina e tudo mais, a gente sentiu falta, né, de estar aqui com vocês, essa troca que a gente tem. E a gente começou a pensar em temas que fariam sentido, né, Mari? Porque Exatamente, e assim, poder compartilhar um pouquinho com vocês, né, de tudo que tem acontecido, até porque, né, a gente começou, acho que a fazer o Dermato Sem Filtro em fevereiro, março, acredito, foi. né? Pelo menos se não foi quando começou, foi quando a gente teve a ideia. Exato. E muita coisa aconteceu de lá pra cá, a gente amadureceu bastante e a gente sentiu a necessidade de trazer esse vídeo de hoje, né? Hoje o vídeo tem como objetivo trazer, acho que as dificuldades que a gente encontra no caminho e que nem sempre todo mundo que está com você nesse processo vai estar realmente do seu lado. Exatamente, e assim, pessoal, todo mundo vê a gente aqui o tempo inteiro no Instagram, né? Não, nem sempre por vídeo, mas vê por foto. A gente sempre sorrindo, muito feliz, fazendo nossos projetos, então tudo se encaminha de uma forma muito fácil, tudo muito lindo, né? Mas, assim, a gente que tá uma com a outra todos os dias, dias fáceis, dias difíceis, a gente consegue visualizar, obviamente, tudo que, né, a gente consegue passar sozinha e o que a gente precisa parar para conversar uma com a outra. E, assim, tem sido muito desafiador e acho que, assim, uma surpresa realmente pra gente, né? Ver que não é tão fácil como parece. Exato, acho que o que a Mari está querendo trazer para a gente nesse sentido é uma reflexão que a gente teve muito ao longo desses meses, como ela falou, que não só na residência, hoje, óbvio, a nossa vivência é muito intensa lá, né? Sim. Mas acho que a gente tem passado por um período de amadurecimento e de muitas conquistas fora a residência também, Exatamente. né, amiga? Hoje a gente tem a nossa empresa juntas, a gente tem alguns outros projetos também por fora, muita coisa tem chegado até a gente, e aí a gente se viu, assim, morando sozinha, novas conquistas, a residência que a gente tanto almejou e, assim, uma demanda muito alta em relação à cobrança, à autocobrança, né? E como a gente vai organizar e dar conta de tudo isso que tem chegado até a gente, né? Exatamente, assim, e também ao mesmo tempo querer entregar muita coisa para vocês, Exato. porque faz parte hoje pra gente mostrar para vocês, né, todo esse processo. Sim. E assim, gente, acho que o que a gente pode trazer para vocês foca nos objetivos de vocês. Tem dias que realmente vão ser dias puxados, tem dias que a gente tá cansada, tem dias que tem vontade de chorar. Tem dias que a gente chora. Tem dias que a gente chora. E tá tudo bem. E tá tudo bem, faz parte. Isso não vai anular, né? Exato. E nem tirar a sua vontade de estar lá, né? Exato. A gente entendeu que os desafios vão fazer parte do processo e isso tem feito, né? A gente tá sempre procurando olhar o copo meio cheio. When marimba rhythms start to play. Todas as vezes que a gente se vê numa situação de dificuldade, porque todo mundo passa, gente, nada é mil maravilhas, é o que a Mari falou, a gente mostra recortes das coisas e tá tudo bem, os processos fazem parte, né? A gente tem que pegar disso, que é o que a gente tem feito, e aprender com o que a gente tá construindo, então acho que é o que a gente mais tem feito, a gente teve um crescimento muito grande, e não foi só nessa questão profissional, empresa e tudo mais, foi na questão pessoal também, acho que a gente se fortalece cada dia que passa, como amigas, como pessoas, como mulheres, na nossa fé, né? A gente sempre busca muito mais nossa família nesses momentos, quando as coisas não estão tão fáceis e tão claras, né? Então, você ter para onde voltar, você ter esse suporte, a gente ter uma outra, né? Isso tudo faz total diferença no processo de crescimento, nas nossas conquistas, né? E assim, a importância, né, de você ter sempre alguém de confiança durante esse processo. A gente tem a nossa família, que graças a Deus chega muito junto. E a gente pode, né, conversar abertamente sobre tudo, a gente sabe que a gente pode contar, que a gente faz uma ligação, que aparece a minha família aqui, a família da Carol aqui, isso é muito tranquilo pra gente, mas a gente sabe que para muitas pessoas não é. Mas, apesar de tudo isso, a gente também tem uma outra, o que foi algo assim, foi um presente mesmo, né? E a gente ter essa linguagem muito aberta uma com a outra. Essa leveza de dividir a jornada, né? Várias etapas da minha vida, quando eu me pego pensando assim, eu sempre tenho muita clareza de quem realmente estava ali comigo naquele momento, sabe? Do que cada pessoa que passou por mim, que foi realmente fundamental, né? Me marcou, deixou algum aprendizado ou algum ensinamento, seja pro lado bom daquilo que a gente quer pegar daquela pessoa que a gente admira e fala, nossa, isso da Mari eu vou levar pra minha vida, isso de fulano eu vou levar, isso eu admiro em tal pessoa que eu quero levar pra minha vida. Ou também daquilo que a gente não quer ser. Porque esses processos, quando você está à frente de alguma coisa, quando você assume alguma coisa, quando você se destaca por alguma coisa,
as coisas começam a tender a ficar um pouco mais pesadas, né, amiga? Exatamente. E aí, a hora que você vê, às vezes, alguma pessoa com um contexto de maldade, com algum contexto de competição, com algum contexto de sentimento ruim, de inveja de coisas que não te pertencem. E aí, o que a gente faz com aquilo, né? Às vezes a gente absorve e às vezes a gente também fala, não, isso aqui não é meu, né? Exatamente. Isso aqui não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre aquela pessoa, é sobre o momento que ela tá vivendo. E assim, gente, a importância é justamente disso, da gente ter essa autocrítica, essa autoanálise o tempo inteiro, porque senão a gente vira só um mero reprodutor do meio, né, dessas ações. E assim, é pesado para todo mundo. Então, as suas atitudes falam muito sobre você, sobre quem você é, como é que você vai agir diante de cada situação. Então, assim, é ter muita calma, saber que é só um processo, que vai passar, que as coisas passam e que a gente vai aprender com isso. Então, assim, a gente às vezes tem uma semana mais pesada, aí a gente depois vira e fala, caramba, amiga, que semana louca. Mas ainda bem que passou. E olha o que a gente aprendeu com isso. Pô, não gostei de tal atitude, né? Vamos tentar ver o que a gente pode mudar em relação a isso. Ou então, não vamos fazer dessa forma. E o que eu acho legal entre a gente também é que a gente aprendeu a conversar muito sobre como a gente se sente. Porque a Mari tinha muito isso. A Mari sempre foi mais assim do que eu. Nossa, eu tô me sentindo assim por conta disso. Ela sempre teve mais essa clareza de conseguir realmente explicar o que ela estava sentindo naquele momento. Isso é muito importante, é muito fundamental você saber dar nome, saber entender o que é o seu sentimento em relação àquilo que aconteceu, né? Nossa, tal situação me deixou nervosa, tal situação me deixou angustiada, tal situação me deixou muito feliz. E quando você começa a ter essa clareza, esse autoconhecimento, saber conduzir determinadas situações que vão te colocar à prova ali, né, de quem você é, às vezes, vão te expor de alguma maneira, isso te deixa muito firme, te deixa muito feliz. Eu acho que isso é o amadurecimento, isso é você ter clareza de você, saber se posicionar, conseguir construir alguma coisa que faça sentido pra você, né? Isso é o autoconhecimento, né? Se a gente não tem noção do que a gente está passando, se a gente não sabe o problema que a gente está enfrentando, a gente não vai saber qual é a solução. Sim. Então, assim, às vezes é mais difícil da gente conseguir, né, identificar isso sozinho, mas a gente conversa muito sobre isso e a gente se ajuda muito nesse sentido. Então, eu acho, sim, que isso... Ainda bem que eu te ajudo a contar Ainda bem que a gente se tem, graças a Deus. Mas, assim, gente, a nossa troca é muito bacana. Acho que vocês já perceberam isso. Acho que quem convive com a gente vê o quanto que a gente tem uma troca boa. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, né? O vídeo de hoje é justamente para tentar trazer vocês para perto e entender de que não é tudo flor, né? Exatamente. E apesar também da gente ter muita coisa em comum, né? Nós também somos pessoas que têm sentimentos e dúvidas e questionamentos diferentes, né? A Mari é muito firme para algumas coisas, eu sou mais firme para outras, e a gente aprende muito nessa troca, mas também respeitando muito a nossa individualidade, porque às vezes tem mesmas situações que despertam coisas diferentes em cada uma, né? E isso que é legal, assim, da gente ver. E ambas, no final, conseguem amadurecer, refletir, crescer. Então, acho que tem sido muito válido esse processo pra gente, assim, de crescimento, de colocar a gente à prova de muitas coisas e tem ensinado a gente a contornar e lidar com muitas situações de gente grande, igual a gente brinca, né? Agora acabou, agora é adulto pro max, a gente tá em tal situação e a gente vai dar conta porque a gente tá, né? Exatamente. E quer ver uma coisa que é muito legal também, assim, que a gente, às vezes, né, a gente tem esse comentário entre a gente de que a gente acha que a gente tá fazendo tudo errado. De que, não, é sério, a gente sempre fala isso, tipo, ai, amiga, você tá fazendo tudo errado. Ai, olha como tá a semana, olha como tá um caos. Olha, a gente não tá conseguindo fazer nada. Olha, eu fiz isso direito. Tipo assim, gente, autocobrança, né? Vamos tentar, né? A gente às vezes fala assim, calma. Olha o tanto de coisa que a gente tá fazendo. Sim. Olha o tanto de coisa que a gente tá administrando. Assim, gente, vamos manter a calma às vezes. Tipo, é importante a gente conseguir parar e observar tudo que a gente conquistou e que vem conquistando. E tudo que vem, né, pela frente. E é isso. Exato. Acho que esse negócio que a Mari fala da gente não invalidar o processo, né? Porque a gente tem muita mania. Quando a gente conquista alguma coisa, parece que nada que passou, né, já ficou pra trás e agora é a outra coisa. A gente vive nessa ânsia de estar no próximo passo, na próxima conquista. E a gente não curte quando a gente alcança alguma coisa, né? Exatamente. Então a gente tem aprendido muito isso, a curtir e entender esses processos que nem sempre são fáceis, mas que fazem parte, e também curtir as nossas vitórias, nosso momento de lazer, enfim, né? As coisas que a gente consegue desfrutar pelo nosso trabalho, pela nossa entrega, pelo nosso estudo, né? Exatamente. É isso, gente. É isso. Acredito que é isso que a gente tem para falar para vocês, e assim, paciência, resiliência, fé no processo. E assim, o que passou, né? O passado é uma experiência. Sim. O presente é o agora, né? A gente tem agora isso, então vamos agir. E o futuro é um mistério, né? A Deus pertence. Então, só planejamento mesmo.
E como eu sempre falo pra ela, bota um sorriso no rosto e E vamos. vamos embora. E o mais importante, tenham ao lado de vocês pessoas que compactuem, que estejam alinhadas com os sonhos de vocês, com o que vocês acreditam. Porque não faz sentido percorrer esse caminho cercado de pessoas que não estão na mesma vibe, na mesma energia, na mesma sintonia, porque isso muda o Nossa, curso das coisas. Com né? certeza, gente. Seja pra melhor ou pra pior. Exatamente. Então é isso, isso. gente. Espero que vocês tenham Nos vemos em gostado. breve por aqui. Beijo. Ficou bom? Acho que ficou. Será que a gente falou um monte de coisa na Eu acho que talvez a gente tenha falado um monte de besteira. Ah.